Olá, boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Sr. Antônio Nofre. Boa noite, Adriana Dantas, Andréia Dantas e Edivaldo Dantas. Boa noite também, Filomena, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Leopoldina. Boa noite também, Lídia. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Boa noite, Tuca. Olá, Valdete, também boa noite para vocês. Oneida Alves, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Cecília e Reinaldo, boa noite também para vocês. Mônica Guimarães, boa noite, seja bem-vinda. Joana Bandeira, boa noite. Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Adriana Valério, boa noite. Marinalva, boa noite, seja bem-vinda. Glória Quirino, boa noite. Olá, Marinha. Célio Melo, boa noite também, Rosilda Martins. Edna Bueno, boa noite. Andréia Tonin, boa noite também, Célia. Já aproveitando aqui, né, antes das nossas preces e orações para iniciarmos, né? Boa noite também, Selma e Dinho. Já desejar a todos vocês, principalmente as mulheres, né? Um feliz dia das mulheres. Restinho de dia, né? Como nós tivemos a oportunidade de escrever mais cedo aí para vocês, pelo menos para alguns que a gente tem aqui o contato. Fica aí as nossas orações, né, as nossas preces e vibrações para todas vocês, e que vocês façam realmente valer esta experiência no corpo feminino que a espiritualidade nos concede, que com certeza, como algumas aí tiveram a oportunidade de fazer os comentários, é realmente uma dádiva, né? Olá, Jossanã, boa noite, Adaí, Mariângela, boa noite. Boa noite também, Rosilene, Osmane e Diego. Claudionor e Eliane, boa noite. Então fica aí o nosso abraço carinhoso a todas as mulheres e o pedido para que essa espiritualidade maravilhosa, como sempre, continue aí, sobretudo derramando essas energias diferentes, né? Carmen Inês, boa noite. Uma energia diferente, para uma reflexão também diferente, e que nós aproveitemos, todos nós homens também, né? Que nós aproveitemos a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, aprendendo uns com os outros, os homens com as mulheres com os homens, a desenvolver tudo aquilo que a gente precisa para atingirmos aí o nosso crescimento espiritual, para atingirmos a nossa evolução e, é claro, para sermos muito, mas muito felizes. Todos nós somos destinados à felicidade. Boa noite, Luísa Nalim. Podem ter certeza que os agradecimentos são todos nossos, né? Por exatamente vocês fazerem parte desta nossa vida, desse nosso projeto.
Vamos então, pedimos a permissão, né? Boa noite, Sebastião Ferreira. Pedimos permissão à espiritualidade para nós iniciarmos as orações e reflexões dessa noite. Boa noite também, Anitta e Clarindo. Olá, Lucélia. Boa noite, Nadia San. Sejam todos bem-vindos. Olá, Michele. Boa noite para você, para o Gabriel também, Marcileia, Guilherme e Luciano. Boa noite, Valéria Cruz. Que legal, que bom ter todos e todas aqui conosco. Gente, que nós possamos então agora, nesse instante, elevar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração, sentir e captar as energias oriundas dessa espiritualidade maravilhosa e também as bênçãos que recaem sobre todos nós a todos os momentos. Como nós tivemos a oportunidade de ver ontem, na leitura sobre a paciência, recebemos muito mais bênçãos do que dores. Mas infelizmente nós focamos muito mais nas dores do que nas bênçãos. E com isso desperdiçamos as oportunidades de, através da beleza, seguir caminhando e substituindo os nossos vícios e defeitos pelas virtudes capazes de se traduzirem em felicidade. Por isso precisamos de paz. Precisamos sentir paz. Exatamente para conseguirmos, nesse processo de conexão com o Criador, percebemos todos esses benefícios. E não é para percebermos os benefícios e guardá-los para nós. Não. É exatamente perceber e refletir a todos aqueles que estão à nossa volta, para que também visualizem a luz e caminhem em sua direção. A luz é o próprio Cristo e os seus ensinamentos. A direção que nós vamos seguir nos levará ao próprio Criador, à perfeição, cumprindo as suas leis e nos aproximando dele, estaremos não somente felizes, não somente perfeitos, mas sobretudo preparados para amar. E o amor, como nos diz Lázaro, é este sol interior que aquece e ilumina, primeiramente a nós e depois os outros. Como é bom ser útil. Que essa paz, então, nos permita, nesses instantes, abrir a nossa mente e o nosso coração para todos estes ensinamentos. Sigamos o Cristo. Sigamos com Cristo. E que Maria, a mãe das mães, derrame sobre nós também as suas bênçãos, a sua proteção e o seu amparo, nos guiando neste caminho fantástico da perfeição e da felicidade. Que assim seja. Graças mais uma vez, rendemos a este mestre incomparável pela oportunidade que ele nos concede, né? Iraci Rosa, boa noite Flávio Gava, olá Marquinhos Pereira, boa noite também Elaine. É um prazer imenso tê-los, sejam todos bem-vindos e sigamos aqui com as nossas reflexões. Dona Luzia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Vinícius Andretti, Alete Naves, boa noite para todos. Gente, nós estamos agora, hoje, terça-feira, né, como nós terminamos o livro Céu e Inferno, a gente deu lugar, ou nós demos passagem ao livro dos Espíritos para darmos essa alavancada, né, porque são muitas questões que nós ainda temos que ver, que nós temos que estudar. E aproveitando, pois, o término do livro Céu e Inferno, nós estamos aproveitando para estudar ou dar sequência à leitura e estudo no livro dos Espíritos e, sobretudo nesse instante, estamos conversando sobre os processos de emancipação da alma. No nosso último encontro, nós estávamos ali terminando, falando exatamente sobre
a transmissão oculta do pensamento, né, Celeida? Boa noite, seja bem-vinda. Essa transmissão oculta do pensamento, nós identificamos com Kardec através dessas três questões simples e básicas. A primeira, exatamente a possibilidade de transmissão do pensamento, e ela é conhecida como oculta porque ela acontece no plano do espírito, no período de emancipação da alma através do sono, e as informações que nos são passadas, e muitas das vezes são repassadas para diversas pessoas que quando despertam na vigília, quando despertam no corpo físico, elas praticamente ao mesmo tempo desenvolvem esta ideia. E aí a gente percebe o quanto a providência divina é sábia, espalhando para todo mundo essas notícias e principalmente essas ideias progressistas, as descobertas que irão auxiliar na evolução da humanidade. Boa noite também, Dina Faria, Iraci Prestupa, boa noite para Maria Ferreira. Então, há essa possibilidade. Da mesma forma, estando despertos ou em estado de vigília, Kardec também pergunta, a espiritualidade responde que há sim essa possibilidade de comunicação entre os seres. É uma transmissão oculta do pensamento porque nós ainda desconhecemos as leis que regem os fluidos. E como fluido universal, ou este fluido cósmico que nos envolve, ele é exatamente o meio utilizado para que o pensamento se transporte, para que o pensamento leve de um lugar a outro a sua ideia, para que o pensamento seja as mãos do espírito, através desse próprio fluido, que ainda é desconhecido da grande parte da comunidade científica, porque estão presos ao corpo físico e às suas leis, e ainda não se prestaram a estudar essa dimensão que nos envolve, sobretudo dos fluidos e as suas leis. Mas, mais cedo ou mais tarde, eles conseguirão e atingirão esse objetivo, principalmente quando essas ideias estiverem mais difundidas, quando for muito mais claro para toda a humanidade essa existência espiritual. E depois nós vimos também, como uma das últimas questões, essa possibilidade de nós, também ainda acordados, desenvolvermos determinadas ideias, né? E essas ideias serem também transmitidas, e aí a gente até fez um pequeno parênteses para falar da grande velocidade. Porque, gente, hoje nós temos como uma das maiores, se não a maior velocidade, pelo menos conhecida do mundo científico, é exatamente a da luz. A luz se transporta numa velocidade tremenda e fantástica, coisa de 340 mil quilômetros por segundo. Se não estou enganado, é isso mesmo. Me corrija aí se eu estiver errado. E esta grande velocidade com que a própria luz se transporta ainda não é e não pode ser considerada a maior velocidade que existe. Boa noite, Rosângela, Adriano Alvarenga, Sr. Antônio Pazotto. Recentemente, na Europa, grupo de pesquisadores descobriram uma partícula que eles denominaram de neutrinos, que, segundo eles, ainda se desenvolve e se locomove numa velocidade maior do que a da luz. É uma diferença pequena, tá? Mas ela ainda é um pouco mais rápida do que a luz. E é claro que a gente não vai conseguir, talvez fazendo pesquisas, encontrar informações sobre a velocidade do pensamento, mas já existem estudos exatamente procurando demonstrar para nós que o pensamento ele ainda é mais veloz do que a própria luz e os neutrinos. Ele é quase que instantâneo. Uma comunicação telepática, ela pode ser quase que instantânea. Mas isso, com certeza, no futuro nós estaremos mais familiarizados com essas ideias. Tudo isso por quê? Porque no plano do espírito, o princípio inteligente, ele não se encontra limitado pela matéria. E todos esses estudos que nós estamos falando, a própria velocidade da luz, vai existir com certeza uma matéria que vai oferecer alguma resistência
a esse transporte, a esta própria velocidade. No que diz respeito ao espírito, ele não sofre limitações pela matéria. Mas como nós dissemos, mais adiante, lá na frente, nós vamos entender e descobrir melhor como tudo isso funciona, né? Ricardo e Eliane, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Cida Costa, boa noite também, Marina Pereira. Então, nós agora vamos começar, ou provavelmente nós vamos terminar, porque o assunto, eu acho que ele não demanda muita informação. É claro que, principalmente, salvo engano, a Adaí, né, está doidinho para nós chegarmos ali na parte do sonambulismo, mas antes do sonambulismo, Adaí, nós precisamos ver a letargia, a catalepsia e a morte aparente. E aí, na sequência, nós veremos o sonambulismo. São também processos de emancipação da alma, tá? São exatamente determinados fatos que acontecem onde nós conseguimos, quando eu digo espírito e a alma, consegue exatamente se desprender do corpo e emancipando-se, visualiza, ouve, entra em contato com o mundo espiritual. Tá? Então, é ainda um processo de emancipação e, repito, um processo de emancipação muito interessante. Bem, o que nós podemos fazer, ou como que nós podemos iniciar, né? Boa noite, Isaura, boa noite também, José Ricardo, seja muito bem-vindo. O que nós podemos e precisamos fazer inicialmente, gente? Inicialmente nós precisamos tentar definir o que vem a ser cada uma dessas coisas, letargia, catalepsia e a morte aparente, tá? Eu estou vendo aqui o José Ricardo, mas eu não tenho certeza, José Ricardo, se o seu aniversário não for hoje, deve ser amanhã, se eu não estou enganado. Qualquer coisa você dá um toque aí, mas se não for, estou chegando. Se for hoje, já fica aqui os nossos cumprimentos a você, tá, meu amigo? Seja muito bem-vindo, como sempre. Bom, gente, o que seria a letargia? A letargia nada mais é do que um estado de inconsciência. Quando Kardec fala, ou quando nós falamos em estado de inconsciência, nós estamos falando que nós estamos fora desse plano consciente da matéria, do corpo. Por isso que, na sua definição, nós vamos encontrar num estado de inconsciência parecido com um sono profundo. Ou seja, o corpo é como se ele estivesse num sono profundo, tá? E neste sono profundo, nós perdemos o controle sobre os nossos membros. Zé Ricardo, dia 10, tá? Obrigado, a gente não vai esquecer não. A gente perde o controle sobre os nossos membros e o espírito, a alma, se desprende, e nesse desprendimento, e aí como nós dissemos, ele pode sair e pode fazer qualquer coisa, inclusive ir para outros planetas, se for possível e se for permitido, tá? A catalepsia, por sua vez, também é um fenômeno conhecido como um estado de inconsciência, tá? Que numa, lógico, condição transitória, tanto a letargia quanto a catalepsia, ela é transitória, então a gente vai falando e aos poucos vocês vão entendendo. Qualquer dúvida, depois coloque aí no chat que a gente vai tentando identificar as dúvidas e esclarecer. A catalepsia também, gente, é um processo onde transitoriamente o espírito tem essa possibilidade de exatamente se desprender. Por quê? Porque o corpo perde o movimento de alguns dos membros ou alguns dos seus órgãos. Ele deixa de executar algumas funções, como por exemplo, a própria respiração. A respiração fica tão lenta, praticamente ela some e desaparece. Por isso que todos os dois fenômenos, eles também podem ser conhecidos como morte aparente ou
nestes casos, as pessoas que não detêm o conhecimento, e aí abrindo um parênteses, a nossa ciência hoje está tão avançada que ela consegue detectar o funcionamento dos nossos órgãos internos, né? Principalmente o coração, principalmente o cérebro, porque hoje a morte cerebral é exatamente aquela que, de uma certa forma, coloca fim à nossa existência, porque o nosso cérebro comanda o nosso corpo como um todo, né? Todo o nosso sistema nervoso, central, ele é comandado e controlado pelo nosso cérebro. Acabou todas as possibilidades do cérebro funcionar, aí sim a morte vem e promove a separação completa do espírito com o corpo. Boa noite, Helena Coelho. Boa noite também, Maria Regina Quadro. Então, ambos os casos. Mas o que diferencia um do outro? São muito parecidos, tá? O problema da letargia é que ela é, vamos assim dizer, de caráter geral. O nosso corpo encontra-se tão relaxado, gente, os nossos membros ficam tão flácidos, como se realmente a gente tivesse morrido, perdido completamente todos os movimentos e controle sobre o corpo. Já a catalepsia, o que ela acontece? Já ocorre um enrijecimento dos membros. É como se a gente parasse e ficasse duro, paradinho. Não consegue fazer nada, não consegue mexer. Paradinho, paradinho. E aí nós perdemos inclusive as nossas funções. E isso a gente sabe, né? Quando o nosso corpo passa por um processo de morte, tem aquele período que ele fica enrijecido, depois já tem aquele período que ele fica completamente flácido. Boa noite, Cris Queiroz, seja bem-vinda. Tá? Então, letargia, catalepsia, da mesma forma, assim como a morte aparente, são exatamente estados transitórios, onde a gente perde ou onde nós paralisamos as funções e principalmente as funções vitais. E aí a pessoa é tida naquele instante como morta. Eu vou citar daqui a pouquinho para vocês alguns casos da Revista Espírita, mas é interessante nós lembrarmos que a gente tem uma médium aqui, tivemos uma médium aqui no nosso Brasil, gente, que ela era fantástica, super hiper conhecida, que foi exatamente Ivone do Amaral Pereira. A dona Ivone, ela tinha uma quantidade de mediunidades também, que era algo assim fantástico. E logo lá na sua infância, ela teve um caso de letargia, que ela paralisou completamente, e ela esteve quase enterrada, porque os médicos consideraram-na como morta. Sabe? Antigamente, como é que as pessoas sabiam se o outro estava morto? Colocava lá o dedo nas veias, na artéria, ou então colocava um espelho, no nariz ou próximo da boca para ver se estava respirando, se saía algum tipo de ar. Hoje não. Por isso que eu disse para vocês, com a nossa evolução, hoje nós temos condições de, através desses equipamentos, identificar algum tipo de atividade cerebral. Tá? Aqui a Marinha está contando para nós aqui. A Marinha contando aqui Tá, depois a gente vê direitinho aqui, Marinha. Mas aqui a Ilane também contando para nós. Uma pessoa que foi dada como morta e acordou e estava no necrotério. E claro que conta, que foi desesperador, principalmente a gente já vai até falar por quê. Gente, então, letargia, catalepsia e morte aparente são exatamente esses estados transitórios. O que acontece? Vai haver o desligamento do espírito com o corpo físico? Não, de jeito nenhum, tá? Por quê? Só vai ocorrer o verdadeiro desligamento entre o corpo físico e o corpo espiritual a partir do momento que o corpo físico não tiver mais condições de abrigar o espírito. Alguns dos órgãos vitais não têm condição alguma de funcionamento. Aí os laços vão exatamente se romper.
tá? Por isso que a gente fala que podemos ficar muito tranquilos, sobretudo durante o sono, tá? A não ser que a gente tenha durante esse período um infarto, opa, aí tudo bem, o coração parou de funcionar, um órgão vital não vai mais, acabou. Aí ocorreu o quê? O esgotamento das forças físicas e o espírito não tem condições de se manter naquele corpo. Caso contrário, se o seu corpo estiver em um perfeito funcionamento, a máquina, o espírito ele pode sair e voltar a hora que ele quiser. Ele vai se manter ainda ligado ao seu próprio corpo. Então, vejamos aqui agora rapidamente essas questões que Kardec coloca, as perguntas que ele vai... Ah, tá, Marinha falou qualquer dia ela conta para nós, ótimo. As perguntas que Kardec vai fazer e as respostas da espiritualidade, e aí depois a gente passa para os exemplos, sobretudo da Revista Espírita, que também são interessantes, que vocês podem buscar lá depois para estudar. Na questão 422, Kardec pergunta se existe a possibilidade tanto dos catalépticos quanto das pessoas que sofrem de letargia. Gente, isso é uma patologia, por isso que ela ela está dentro do campo das doenças, tá? Se existe essa possibilidade daqueles seres que estão ali, neste estado, ouvir o que está se passando ao seu redor e ao seu lado. A espiritualidade fala, claro, é perfeitamente possível. Agora, Kardec quer saber, mas essa percepção, se o corpo perde as suas funções, olha a inteligência de Kardec, perdeu as funções, ou seja, não tem nada funcionando na máquina, como é que eu posso ouvir, ou como é que eu posso ver, ou como é que eu posso perceber se as funções não estão ativas? A espiritualidade fala, mas não é pelo corpo que você ouve ou que você vê, é pelo Espírito. É exatamente o Espírito que capta todas essas informações e todas essas mensagens. Não é através do nosso corpo. De novo, o corpo está, a alma se emancipa e eu percebo o que acontece à minha volta. Tá? É igual a gente já vê, quando nós vamos estudar a vidência, por exemplo, a gente fala lá, o espírito não enxerga através de um olho espiritual. O espírito ele consegue perceber e consegue enxergar por todo o seu corpo. Ele não precisa de um olho para ele poder enxergar. Por quê? Porque ele consegue ver através desse contato do perispírito, que é formado do mesmo fluido que envolve o nosso planeta. Ele consegue perceber aquilo que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo, como se ele visse e ouvisse o que está acontecendo, por este contato fluídico do perispírito com os fluidos, por onde exatamente são transmitidas todas as mensagens. Olha aí a velocidade do pensamento que a gente acabou de falar. A capacidade de se transportar a uma velocidade fantástica está exatamente aí, tá? E como diz o codificador, exatamente, gente, isso é para nos provar que existe algo além do corpo físico. Nós vamos ver num exemplo que vamos citar, que está lá na Revista Espírita, de setembro de 1858, tá? Um caso parecido com esse que a Elaine falou, de um espírito que, aliás, né, já estou até contando, de um espírito que vai ter que ser resumido mesmo, de um espírito que estava ali, os médicos já falaram que ela já havia desencarnado, que ela havia morrido, tudo pronto para o velório, aliás, já estavam velando o corpo, todos aqueles aparatos do velório ali na casa da pessoa, tá? Ela ali estava, o nome até realmente bem estranho, diferente, difícil de pronunciar, e só que num determinado momento estava todo mundo cansado, aí o que fizeram? Foram repousar, algumas pessoas, os vizinhos foram para a casa deles, os parentes, cada um pegou ali o seu quarto e foi descansar, e no meio da noite, de madrugada, o marido começa a ouvir o seu nome, estavam chamando, e ele falou, mas quem está me chamando?
no que ele levanta sozinho. Ele vai onde estava o corpo da sua mulher e ela estava exatamente ali, sentada na cama. Ela estava sentada chamando por ele, por quê? Porque ela teve consciência completa de tudo aquilo que acontecia à sua volta. Ela não se assustou com todos aqueles aparatos do velório. E ela vai contar para eles: não, eu sei que vocês estavam fazendo o meu velório, mas nesse período eu me desliguei e um espírito de luz, um anjo de luz veio me buscar e me levou pelo espaço afora. E esse espírito de luz era inclusive a nossa filha já desencarnada. E aí ela conta um pouco e rapidamente da sua experiência. O marido, inclusive preocupado, ela falou: olha, você podia ir no quarto ao lado, tem uma criança que está chorando, ela tá... O marido não quis nem saber, ele saiu gritando e contando para todo mundo que a esposa estava viva. E as pessoas vieram exatamente para conversar com ela. Vieram conversar, ela contou a sua experiência. Inclusive ela disse: olha gente, eu estou voltando, tá? Mas eu não demoro partir definitivamente. E vocês não sabem a beleza que é o mundo espiritual que nos envolve. Ela foi contando, falando, e inclusive que ela não gostaria de ter voltado, ela já queria ficar lá, mas ela sabia que ela ficaria por pouco tempo, porque logo logo o seu desencarne seria completo, o seu desligamento seria completo. Então ela termina de responder, as pessoas ficam ali todas felizes e tal, e passado mais algumas horas, salvo engano, poucos dias, ela desencarna definitivamente. Mas vejam, naquele período ela estava exatamente nesse estado de letargia, paralisou-se completamente as funções. O médico viu e a deu como morta, já estava com o atestado de óbito pronto, e ela retorna, conta a sua experiência. De novo, inclusive, ela ouviu tudo aquilo que as pessoas falavam. Nossa, mas ela não foi transportada para outro lugar? Sim, mas o espírito tem exatamente essa capacidade de identificar além daquele pequeno espaço onde ele se encontra, tá? Então, mais uma vez, não é pelos olhos, o espírito não tem olho. Lógico que o perispírito, gente, ele adota o formato, ou melhor, o nosso corpo adota um formato do nosso perispírito que lhe passa exatamente essa imagem. Mas o espírito em si, esse princípio inteligente, ele não tem a necessidade dos órgãos. Os órgãos são apenas para manifestação também no mundo físico. Porque o espírito não consegue se manifestar sem esta interferência do corpo, ok? Depois na questão 423, Kardec quer saber se na letargia pode o espírito separar-se completamente do corpo, como se fosse exatamente o caso de morte. E a gente já respondeu essa questão, né? A gente já conseguiu entender e captar isso, com certeza. Mas o corpo não está morto, tá? Tem todas as sensações de morte, as suas funções não estão ativas, mas ele não está morto, tá? A vitalidade ainda podemos dizer corre nas veias desse corpo, porque o espírito ainda alimenta essa vitalidade, sobretudo através desse cordão fluídico, tá? Só quando não tem condições nenhuma do corpo funcionar, aí sim o desencarne ou vai ocorrer o desligamento completo do espírito, tá? Depois, na 424, Kardec vai perguntar, que é a última pergunta desse ponto, ele vai perguntar se nos casos de ressuscitação, por exemplo, tá? A pessoa está ali, opa, vamos fazer uma massagem cardíaca e tal. Se nesses casos os cuidados que são exatamente dispensados ao corpo, eles evitam a morte? Olha a pergunta de Kardec. A pessoa está ali, ela está tendo às vezes uma parada, e aí de repente eu venho e faço uma massagem cardíaca, ela volta. Esses cuidados, esse exercício, essa massagem cardíaca,
que nós fizemos evita a morte? E a espiritualidade falou, claro, evita a morte, isso acontece direto. Às vezes, como eles dizem, a gente pode generalizar, um medicamento que você vai tomando para manter o perfeito funcionamento dos seus órgãos, você está exatamente evitando a morte. Você está evitando o desencarne. E isso, como diz a espiritualidade, é o que a medicina nos mostra. Os milagres que nós somos testemunhas durante toda a nossa existência física. Cuidar do corpo, gente, e cuidar do espírito. E quando você cuida do corpo, morada do espírito, você está permitindo que o espírito fique e permaneça no corpo o máximo possível. Tá? Então, o que vem com prazo de validade? Como a gente diz, né? O que vem com prazo de validade é o nosso corpo. O espírito não tem prazo de validade, o espírito é imortal. O que vem com prazo de validade é o nosso corpo. Ó, você vai ter um problema aqui, por exemplo, nas coronárias, que vai te permitir viver tantos anos. Pronto, depois disso, se não houver, aspas, um milagre, né? O corpo vai parar de funcionar e você vai retornar à pátria espiritual. É isso. O nosso corpo é uma máquina. E esta máquina que tem exatamente este prazo de validade. Tá? É o que Kardec pergunta e a resposta da espiritualidade, que com certeza também de uma forma fantástica. A gente precisa exatamente aprender a separar tudo isso. Tá? E é lógico, quando o espírito, que é o comandante deste corpo, que é o comandante desta casa, desta morada, quando ele, por exemplo, resolve desistir, e aí eu vou usar a expressão consciente ou inconscientemente, quando o espírito resolve desistir da vida, o que ele faz para provocar o desencarne é exatamente a destruição de alguns dos órgãos do corpo físico, porque o espírito ele não pode destruir. Ele não consegue destruir o espírito, que é exatamente criação divina e que é imortal. Agora o corpo, o físico, ele pode até destruir, porque a matéria ela é temporária, o espírito não. Então quando o espírito não contribui e colabora cuidando do seu corpo, ele vai destruindo os seus órgãos, e essa destruição que vai provocar o rompimento dos laços e aquilo que nós chamamos de morte. E aí não a morte aparente, uma morte real, uma morte verdadeira, ou um desligamento completo do espírito, da alma com o corpo. Perfeito? Gente, espero que tenha auxiliado vocês a entender um pouquinho desses fenômenos, letargia, catalepsia e morte aparente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Lázaro. A gente já falou um pouquinho, né, desse espírito, sobretudo nos nossos últimos encontros, por conta da leitura, a afabilidade e a doçura. A gente falou do espírito de Lázaro, o que aconteceu na época do Cristo. Ele estava exatamente neste estado, letargia, catalepsia, morte aparente. Então, é como se, mas o desligamento completo não ocorreu. Os seus órgãos ainda estavam em condições de funcionamento. A gente para por aqui, por conta do nosso horário. Depois eu cito para vocês os exemplos que tem na Revista Espírita. Nós temos, por exemplo, na Revista Espírita de 1866, um capítulo inteiro que Kardec fala de catalepsia, letargia e morte aparente. Nós temos também na Revista de 1858 esse caso que eu citei para vocês, tá? E aí fica essa dica para que depois vocês possam pesquisar e aprender um pouquinho mais com o codificador. Nosso próximo encontro sobre este livro dos Espíritos, a gente vai trabalhar um pouquinho o sonambulismo, que também foi um dos campos muito estudados e explorados por Kardec. Muita paz a todos vocês, tenham todos uma excelente noite. Olá, Rosane Junqueira, obrigado. Tenham todos uma excelente noite, muita paz e até o nosso próximo encontro. Olá, Ângela e Emanuel. Boa noite para todos vocês.